Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. E assim que você encontrar, olha ao teu lado, vê se o teu vizinho, a tua vizinha está sem o Evangelho e mostre para esta pessoa onde que nós vamos ler. Acharam? Atos 18, 8. Está escrito assim: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Amém? Eu vou ler de novo. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Amém? Agora eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. E Crispo, mais alto. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica. Continua aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, vai aplaudindo e glorificando também. Vamos levantar um grande louvor até o céu agora. Cada pessoa que ama a Deus, aplaude mais ainda e glorifica mais ainda o Senhor. Isso, diga glória, glória, glória. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Isso, glorifica a igreja. Glorifica, dá glória, glória, glória. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja, do teu povo. E em troca deste louvor que está subindo até o teu trono, vai ordenando aos teus anjos que desçam com as tuas bênçãos. Sim, ó Deus, abençoe cada pessoa que está dando glória ao teu nome. Derrama bênçãos copiosas agora sobre cada vida. E vem com teu Espírito. Tome o meu lugar agora. Use a minha boca, fale através de mim. Retira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. E que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Nós estamos verificando aqui pela leitura de Atos 18, 8, que um homem chamado Crispo, que era principal da sinagoga de Corinto, uma cidade da Grécia, ele ouviu a pregação do Evangelho pela boca de Paulo. E ele creu no Senhor, e toda a sua família também, toda a sua casa, e também muitas pessoas que ouviram a pregação de Paulo. E eles tomaram uma decisão, ouvindo, crendo, foram batizados. Então, veja que, primeiro, ouviram a pregação do Evangelho. Em seguida, creram. E em terceiro lugar, foram batizados. A ordem do Senhor Jesus é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E não importa se a pessoa é religiosa ou não, ou se a pessoa tem cultura religiosa ou não. Se ela ainda não se batizou nas águas depois de crer, essa pessoa ainda não está salva. E veja que esse Crispo não era uma pessoa qualquer que frequentava a igreja de Corinto ou a sinagoga de Corinto. Ele era o principal da sinagoga. Um homem que conhecia todo o Antigo Testamento e zelava pelo cumprimento da palavra. Vamos dizer assim, ele era o pastor da sinagoga dos judeus.
Mas apesar disso, ele não era salvo. Por quê? Porque ele não estava no concerto da nova aliança. Porém, quando ele começou a ouvir a pregação do Evangelho através de Paulo, ele creu. E crendo, ele viu, através da pregação que Paulo fez, que a ordem do Senhor Jesus era que a pessoa crendo se batizasse para ser salva. E ele se batizou. Então, a pessoa pode ser religiosa, a pessoa pode até ter uma certa importância numa religião, mas se ela, na sua fé, ela ainda não se batizou, ela não é salva. Mesmo que ela acredite em Deus. Mesmo que ela tenha muita fé em Deus. Porque ela tem que cumprir a justiça do Senhor. Agora, eu quero que você pegue a caneta e escreva aqui no versículo 8, circulando o nome Crispo. Quero que você escreva aí o significado deste nome, Crispo. Crispo, escreve aí, quer dizer encrespado. E eu quero que, ao lado, vocês passem um traço aí no principal da sinagoga. Principal da sinagoga. Ele era a pessoa mais importante de uma igreja judaica que estava na cidade de Corinto, na Grécia. Ele era o líder da igreja. E sinagoga. Você sabe que, além do templo em Jerusalém, o grande templo, os judeus tinham várias sinagogas em vários lugares. Pela leitura do Evangelho, a gente vê que o Senhor Jesus ia constantemente ao templo em Jerusalém, mas também entrava na sinagoga de Cafarnaum. Ele entrava nas outras sinagogas, por exemplo, em Nazaré, ele entrou na sinagoga de Nazaré, em dia de sábado. Quer dizer que as sinagogas eram congregações filiadas ao templo. Eram igrejas locais, igrejas dos judeus, para que os judeus ali aprendessem a palavra de Deus. E essas sinagogas estavam espalhadas no mundo todo. Onde tivesse um grupo de judeus, a partir de 10 homens, podia-se fundar uma sinagoga. A partir de 10 homens em qualquer lugar do mundo, 10 judeus reunidos podiam fundar uma sinagoga. Então, vamos ver um pouquinho como que era a sinagoga, porque você vai ver a importância da conversão de Crispo. Para você ver o que aconteceu com a vida deste homem e o que vai acontecer na cidade de Corinto. A sinagoga, ela seguia basicamente a mesma planta do templo de Jerusalém, em miniatura. E na sinagoga, sempre aos sábados, as pessoas se reuniam para aprender o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E as pessoas se reuniam ali para a oração. Toda a sinagoga tinha um conselho de pessoas mais idosas e o principal da sinagoga, que era o dirigente da igreja. E o dirigente, o principal da sinagoga, ele tinha a responsabilidade de dirigir aquele ajuntamento, aquela reunião, aquela adoração a Deus, e zelar para que tudo fosse feito na ordem e de acordo com a tradição judaica que vinha desde Moisés. Então, o principal da sinagoga tinha que ser a pessoa mais zelosa da igreja, a pessoa mais rigorosa. Então, esse nome Crispo, muito adequado para o presidente da sinagoga, para o principal da sinagoga, porque o Crispo realmente encrespava com qualquer coisa que saísse fora da tradição judaica. Qualquer coisa no meio da reunião que saísse fora do ritual de Moisés ou da tradição recebida, o Crispo, como autoridade máxima da sinagoga, ele estabelecia a ordem e ele era extremamente rigoroso com os ensinamentos e com o ritual judaico. Muito bem. O culto na sinagoga, ou a reunião na sinagoga, era dividido em 5 partes. Tão logo eles entravam, o povo se ajuntava e a reunião iniciava, eram feitas leituras, 3 leituras básicas no Antigo Testamento. E eu quero que você acompanhe comigo
as leituras que eles faziam no início do culto da sinagoga. Olha só, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Do versículo 4 até o 9. Então, Deuteronômio 6, versículo 4 até o 9. Na sinagoga, o principal iniciava a reunião assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa era a primeira leitura, que mostrava que a palavra de Deus e o amor a Deus tinha que estar em primeiro lugar na vida de cada pessoa que quisesse servi-lo. A segunda leitura era feita aqui mesmo em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 até o 21. E é interessante que o próprio Senhor Jesus citou muitas e muitas vezes o livro de Deuteronômio, porque esse livro era sempre, semanalmente, lido nas sinagogas. Então aqui, no capítulo 11 de Deuteronômio, no versículo 13 até o 21, o principal da sinagoga lia também, com toda a congregação. Então vamos ler. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensina-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículo 21. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então eles ouviam isso. Bênçãos prometidas para quem obedece, para quem guarda e para quem ensina a palavra. E finalmente eles faziam a leitura que está no livro de Números, capítulo 15, versículo 37. Então vamos lá, livro de Números, capítulo 15, versículo 37 até o 41. Acompanhe. Você vai entender como que era importante aquele ajuntamento na sinagoga. Isso é só a abertura do culto na sinagoga. Então vamos ler. Números 15, versículo 37. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que o vejais. E vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então, o principal da sinagoga lia isso.
E em seguida eles faziam 18 orações abençoando. E as bênçãos, essas 18 bênçãos que estavam ali proferidas, profetizadas, entre elas, eles recitavam o seguinte. Eu vou ler, isso você não vai achar na Bíblia, mas eu anotei aqui para passar para você. Eles diziam assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus grande, poderoso e terrível, o Deus altíssimo, que mostra misericórdia e benignidade, que cria todas as coisas, que relembra os feitos piedosos dos patriarcas, e que por amor, atenção, e que por amor dará um redentor aos filhos de seus filhos, por amor do seu nome. Então eu quero que essa frase final você escreva aí na tua Bíblia, ao lado desse versículo 8, lá em Atos 18, escreva esta frase. Isso era dito em todas as reuniões. Isso era repetido. Por isso que se criava uma expectativa sobre o Messias, sobre o Redentor. Porque em todas as reuniões, no final desta invocação, eles diziam: e o Senhor Deus, por amor, olha só, por amor, escreve aí, e que por amor dará um Redentor, e que por amor dará um Redentor aos filhos de seus filhos, por amor de seu nome. Amém? Então os judeus ouviam isso permanentemente. Eles aguardavam a chegada do Redentor. O Redentor que Deus iria dar por amor. E que Ele faria isso aos filhos dos seus filhos, por amor do seu nome. Você vê que o amor de Deus é citado 2 vezes. Mas acontece que quando o Redentor veio, os judeus não o aceitaram. Os judeus o recusaram. Inclusive, pediram a sua morte, a sua crucificação. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas os judeus, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, não acreditavam em Jesus como Cristo, como Messias. E continuavam em todos os ajuntamentos, em todas as reuniões aos sábados na sinagoga, eles continuavam fazendo esta invocação a Deus, glorificando a Deus e dizendo: e o Senhor, por amor, nos dará um Redentor aos filhos dos seus filhos, por amor do seu nome. Eles continuavam falando isso. Então, você sabe que até o presente momento, os judeus continuam invocando a Deus para que envie o Redentor, para que mande o Messias. Os judeus que não se converteram e que não acreditam em Jesus, até hoje eles pedem a Deus que envie esse Redentor prometido. Eles estão aguardando. Só que o Redentor já veio e eles não receberam. E agora, um judeu chamado Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, e que possui o status de rabi, e que se chamava Saulo, ou Saul, ele se converteu, ele teve um encontro poderoso com o Redentor, e se transformou em outra pessoa, inclusive mudando de nome. A partir de agora, ele é Paulo. Mas continua mantendo a identificação judaica, a cultura judaica, o conhecimento judaico. E Paulo agora, ele vai pregar o Evangelho na Grécia. E ele vai pela primeira vez na cidade de Corinto. E como judeu, no sábado, ele vai na sinagoga. E na sinagoga, tinha um momento durante a reunião em que pessoas ilustres e cultas, pessoas que tinham status de rabi, podiam ler a palavra, podiam ler a lei ou os profetas, o livro dos Salmos, e até os outros profetas. E Paulo, sendo esta pessoa com capacidade intelectual e conhecimento bíblico do Antigo Testamento, sendo ele judeu, na sinagoga de Corinto, ele teve a oportunidade de pregar a palavra.
E ele começa então a falar dos textos que profetizam sobre o Redentor, que falam sobre o Messias, sobre o Cristo. E Paulo, ele é de uma tal maneira impulsionado pela palavra para pregar esta mensagem dentro da sinagoga dos judeus, que ele começa, evidentemente com a ajuda do Espírito Santo, ele começa a converter os judeus. E aquilo vai provocando um rebuliço dentro da sinagoga, porque alguns se convertem e outros duvidam. E aqueles que duvidam, eles sentem o judaísmo ameaçado por essa nova doutrina que Paulo está pregando. Imagine, a revolução que aquilo começa a causar é a mesma coisa que alguém me convidar para pregar dentro de uma igreja católica. Teve até uma pessoa no Rio de Janeiro que falou: pastor, eu reúno 500 pessoas num almoço, um almoço só com católicos dentro da igreja católica, o senhor me daria a honra de ir nesse almoço? Eu falei: lógico que eu vou, pode marcar. Eu vou, lógico que eu vou. E Paulo aproveitava a ocasião: estou aqui falando com judeus que vão para o inferno, que apesar de acreditarem em Deus, de exaltarem, de serem religiosos, eles irão para o inferno, porque eles não creem no único Redentor, no único Salvador, que é Jesus. Então Paulo começava a pregar a palavra, começava a anunciar dentro da sinagoga, e as pessoas começaram a se converter, e as pessoas começaram a se influenciar. Mas aqueles que eram contra, eles combatiam Paulo de uma maneira tão extrema que chegou uma hora que Paulo não suportou a pressão. Veja aqui mesmo, ó, no capítulo 18 de Atos, versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles, Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios, isto é, para os não-judeus. Paulo, ele fez aquilo que Jesus tinha dito: se não vos receberem, sacuda até o pó que grudou na roupa em testemunho contra aquele lugar, porque eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquele local, para aquelas pessoas. Paulo então sacode a roupa. Ele diz: olha, eu estou livre do sangue de vocês. O que eu tinha de pregar eu já preguei. E ele diz: agora eu irei embora, eu vou pregar para as pessoas do mundo, porque os judeus estão rejeitando. Mas Paulo, ele tinha uma chamada pessoal do Senhor Jesus para pregar o Evangelho. E mesmo que ele quisesse ir embora, o amor que ele tinha pelas almas não permitiu que ele saísse de Corinto. E olha só aonde ele vai se hospedar. Olha onde ele vai se hospedar. Saindo da sinagoga dos judeus, após ter sacudido o pó das vestes, ele sai, todo mundo pensa: nos livramos de Paulo, esse daí não vai mais incomodar. Até que enfim, esse sujeito foi embora com essas doutrinas estranhas a respeito de Cristo, ressurreição dos mortos, salvação pelo sacrifício de Jesus, batismo nas águas. Até que enfim ele foi embora, estamos livres. Mas Paulo sai da sinagoga e entra numa casa vizinha à sinagoga e se hospeda na casa de um homem que também era judeu, mas que já tinha se convertido. Veja comigo aqui o versículo 7, ó. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo. Circula esse nome Tito Justo aí, e puxe uma seta e escreva em cima Gaio, G-A-I-O, Gaio, porque os teólogos dizem que é a mesma pessoa. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Olha só, Paulo, na hora, vamos dizer, da fúria santa, já que vocês não querem, eu vou pregar para quem quer. Ele saiu, mas ele talvez foi interpelado por esse Tito Justo, que já estava se convertendo. Esse homem chegou, deve ter chegado para Paulo e disse: Paulo, não vai embora não, fica aqui na minha casa, vamos fazer as reuniões na minha casa, fica aqui na minha casa. E Paulo então fica na casa de Tito Justo, vizinho da sinagoga, ele não vai embora.
Só que tudo aquilo que Paulo já tinha pregado dentro da sinagoga foi ouvido atentamente pelos frequentadores daquele lugar e também pelo principal da sinagoga, chamado Crispo. E Crispo, que era a pessoa que deveria zelar para que a tradição judaica não se desviasse, esse Crispo, ele ficou agora atormentado com a pregação de Paulo. Porque Paulo não chegava lá e dizia, olha, é assim. Paulo abria o Antigo Testamento e ele falava, está vendo? Aqui está profetizando de Cristo. Paulo abria lá no Salmo de número 22 e dizia, está vendo? Aqui está profetizado como que ele iria morrer. Foi assim que ele morreu, foi assim que aconteceu. Paulo não apenas argumentava, ele provava nas Escrituras. E o Crispo, o principal da sinagoga, ele que conhecia a palavra, conhecia profundamente, ele começou a comparar coisa com coisa. E ele começou a ficar perturbado, ficou num conflito. Ele ficou num conflito. A fé que ele tinha no Pentateuco e na tradição judaica foi abalada pela pregação de Paulo, que era uma pregação reveladora, que mostrava coisas que ele, sendo o principal da sinagoga, nunca tinha enxergado, nunca tinha visto. Então esse Crispo, ele fica em conflito. E como ele é sincero, ele quer servir a Deus de verdade. Ele não quer apenas ocupar um cargo importante, porque esse cargo de principal da sinagoga era um cargo muito honroso, era um cargo muito cobiçado. Todo mundo queria ser o principal da sinagoga, porque inclusive era um cargo bem remunerado. Esse Crispo, ele não está preocupado com o cargo, com a posição. E ele agora, estranhamente, não está mais preocupado com a tradição. A tradição religiosa que ele mesmo ensinou muitas vezes, seguindo a lei de Moisés. Agora ele passa a se preocupar com a sua salvação. Ele passa a se preocupar com ele mesmo. E ele chega à convicção de que ele não é salvo ainda. Que ele conhece as Escrituras, que ele conhece a palavra. Mas que agora Paulo chegou com uma mensagem que transformou a sua vida. Agora ele começa a sentir a presença de Deus de uma maneira verdadeira, não de uma maneira teórica, recitada, como ele sempre fazia ali, e lia Deuteronômio 6, e lia Deuteronômio 11, e lia Números 15, ele fazia aquilo tudo recitadinho, tudo decoradinho, tudo mecanicamente. Não, mas depois da pregação de Paulo, ele começou a sentir que o coração ardia. Ele começou a sentir que agora algo novo tinha acontecido com ele. Olha só. Você está compreendendo essa palavra? Nós estávamos pregando em Atibaia. Uma mensagem que, sinceramente, não é para qualquer um ouvir, não, porque é uma mensagem pesada. E eu estou ali com aquele povo na igreja, e na hora que eu pergunto quem quer receber Jesus Cristo como Salvador, praticamente metade da igreja levantou a mão. E a pergunta foi bem clara: quem quer receber Jesus como Salvador? E depois nós constatamos que aquelas pessoas não eram desviadas e nem eram crentes que estavam de novo levantando a mão, mas eram pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus e que agora não conseguiam mais viver sem a mensagem do Evangelho e estavam sedentas para atender aquele convite. E sabe o que eu estou vendo aqui? Que a mesma coisa está acontecendo. Você que está hoje aqui nesta igreja, eu não sei qual é a tua religião, qual é a tua formação, não sei se você é católico, eu não sei se você é kardecista, ou se você é filho de crente, ou se você cresceu na igreja, ou se você conhece a Escritura, mas o Espírito Santo está me mostrando isso. Depois que você começou a ouvir a pregação do Evangelho pela rádio, depois que você começou a acompanhar nas Escrituras, depois que você começou a abrir o teu ouvido, o teu coração, a palavra entrou dentro de você de uma maneira nova, e aí o teu coração começou a arder de um jeito que nunca tinha ardido antes. E mesmo estando uma noite tão fria, você saiu da tua casa e veio até aqui, porque você agora encontrou uma nova maneira de viver. Você tem sede de Deus. A palavra de Deus para você não é mais teoria, é uma palavra viva e verdadeira. Agora você quer ser salvo, agora você quer servir a Deus, agora você não liga mais para a religião, não liga mais para a tradição de família. O que você quer agora é Jesus. Foi isso que aconteceu com Crispo.
Esse homem, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sou salvo. Eu estou na frente de uma sinagoga e não sou salvo. E o Crispo começou a compartilhar com a mulher dele o que ele estava sentindo. Começou a compartilhar com os filhos aquilo que agora estava dentro dele. E a esposa dele certamente disse: Crispo, meu esposo, você sabe que eu ando sentindo a mesma coisa que você. Depois que esse Paulo chegou aqui, e eu comecei a ouvir as mensagens, ele prega de uma maneira viva, não é, Crispo? Ele prega de um jeito que fala no coração da gente, que entra na nossa alma. E certamente as filhas e os filhos disseram: é mesmo, é mesmo. Ele prega e a gente sente a presença de Deus. O que estava acontecendo na casa de Crispo? O cumprimento de uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crispo disse para a mulher: você sabe que este Paulo está sendo perseguido. Tem gente dizendo que tudo que ele prega é heresia. Mas mulher, eu conheço a palavra. Eu conheço a Torá. Eu conheço o Pentateuco. Eu conheço o livro dos profetas. Eu conheço, e nada do que ele disse é mentira. Tudo que ele falou é verdade. Eu fui conferir coisa com coisa, é verdade. Eu estou convencido. Nós temos que fazer aquilo que ele falou. E o que é que Paulo tinha dito? O mesmo que Jesus tinha ordenado: quem crer e for batizado será salvo. Aí Paulo foi chamado por Crispo. Esse Crispo falou: Paulo, eu sou o principal da sinagoga, mas a partir de agora não sou mais. Eu renuncio à minha religião. Eu renuncio à minha antiga fé, porque era uma fé morta. Eu nunca senti a presença de Deus como estou sentindo agora. Eu renuncio ao meu cargo, ao meu salário. Eu renuncio à minha posição. Eu renuncio a tudo. E eu quero servir este Jesus vivo e poderoso, ressuscitado. Eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. O que eu faço, Paulo? E o Paulo falou: você precisa se batizar. Falei: é para já. E ele, toda a família foi batizada. Agora, você imagine o rebuliço que é o principal da sinagoga virar cristão. Você já pensou se eu, pastor João Ribe, viro padre? A igreja vai ficar num rebuliço. É ou não é? Não, mas não tem perigo. Eu nunca vi um pastor virar padre. Eu tenho visto padre virar pastor. Porque ninguém anda para trás. Não é? Mas teria um rebuliço mais ou menos assim. Crispo, o encrespado. Sabe aquele encrespado que implicava com tudo? Não tem que ser assim, não quero nada fora. Que dava ordem. Agora ele virou outro homem, manso, humilde, servo de Deus. E ele resolve se batizar. Por isso que a palavra que nós lemos aqui, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, que Ele é o Redentor, lógico, que Ele é o Salvador, que Ele é ungido, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Foi um rebuliço. Foi um rebuliço. E é lógico, toda a igreja, se o nosso líder rejeitou a fé judaica e recebeu Jesus como Redentor e Salvador, e passou agora a ser cristão, e ele conhece, nós, que sabemos menos do que ele, mas confiamos na sinceridade dele como líder, nós agora, que somos membros, nós também vamos tomar essa decisão. E foram batizados também. Houve um grande batismo e um rebuliço. Você pode imaginar como a oposição a Paulo cresceu naquela hora? Dá para você imaginar a perseguição que ele começou a sofrer? Porque a sinagoga está esvaziando. E a casa de Tito Justo está enchendo. A sinagoga está aqui. Vizinho à sinagoga está o Paulo pregando o Evangelho, anunciando Jesus. As pessoas não querem mais entrar na sinagoga.
As pessoas querem entrar na casa de Tito Justo, lá do Gaio. As pessoas querem ouvir a palavra. Então a sinagoga vai esvaziando. E o que isso gera? Ódio, perseguição, inconformismo. E começam a perseguir Paulo violentamente. A oposição aumenta, a perseguição aumenta. Mas agora até o Crispo está lá congregando, não é? Congregando naquela igreja cristã, ouvindo o evangelho, ouvindo a pregação de Paulo e feliz da vida. Eles arrumam outro chefe para a sinagoga. Chamado Sóstenes. Sóstenes, nós temos que dar um jeito. Sóstenes, nós temos que acabar com isso, porque desse jeito, se nós não fizermos nada, esse Paulo é que vai acabar conosco com essa história de Cristo. Sóstenes, você está sendo colocado agora como principal da sinagoga, no lugar de Crispo, para você reagir, para você tomar uma atitude. E começa a perseguição. Mas Jesus está tão contente com Paulo, e Paulo está tão feliz com Jesus, que Jesus à noite aparece para Paulo numa visão. Eu não sei se Paulo estava no quarto, ou se Paulo estava orando durante a noite, talvez sim, porque a perseguição era grande. Talvez ele estivesse ali de joelhos no quarto orando, mas o Evangelho diz que Paulo vê o Senhor numa visão. E o Senhor todo contente diz para Paulo: Paulo, meu servo, não temas. Fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer qualquer mal. E continua pregando, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu ainda tenho uma obra muito grande para fazer, Paulo. Continue pregando, não tenha medo. E Paulo fica encorajado com aquela ordem de Jesus. Olha que coisa linda, ó. Vamos ler aqui o versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Coisa linda, não é? Não ter medo, falar e não se calar. Porque uma coisa é você falar e depois ficar quieto. Fala e não te cales quer dizer, fala e continua falando. Continua falando. Mesmo que as pessoas tapem os ouvidos, mesmo que as pessoas virem as costas, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, fala, não te cales. Olha só, não temas, fale e não te cales. Quer dizer, fale e continua falando. E é interessante esse negócio de falar e continuar falando. Tem uma mulher que veio me dar o seguinte testemunho: pastor, eu ligo o rádio na hora da pregação e o meu marido odeia crente, odeia pastor. Ele persegue, ele blasfema, ele xinga. Aí meu marido brigava comigo porque eu tinha que desligar o rádio. Aí eu ficava ouvindo o mais baixo possível no meu travesseiro, o radinho de pilha. Mas teve um dia que eu abaixei tanto o rádio, que o meu marido falou assim para mim: mulher, aumenta o volume que eu não estou ouvindo direito. E ela falou: pastor, pelo rádio, o meu marido recebeu Jesus Cristo como único Salvador e vai se batizar agora também. Fale, não te cales e continua falando, não temas, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Fala, meu querido. Você sabia que você foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus? E que quando você abre a tua boca, as pessoas podem até rir, pode até fazer piadinha, pode até ficar gritando aleluia e zombando de você, mas não te cales, continua falando, porque eu sou contigo, diz o Senhor, e eu tenho muito povo à tua volta, eu tenho muita gente que eu quero converter ao teu redor, eu quero trabalhar ali no seu emprego, eu quero converter no teu trabalho, eu quero converter na tua família, eu quero converter na tua escola. Fala e não te cales, porque eu sou contigo. Dá para calar uma pessoa que está revestida dessa autoridade e que recebeu essa ordem de Jesus? Ah, mas a confusão aumentou, porque Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses. 18 meses ele ficou ali, 1 ano e meio. E continua a pressão em cima dele. E a sinagoga esvaziando cada vez mais. E
a igreja cristã que Paulo abriu na cidade de Corinto, que depois esta igreja será super importante. Essa igreja irá receber a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, eles querem acabar com aquilo. Eles resolvem levar o caso para a justiça. Já que a nossa pressão não está adiantando, vamos chamar as autoridades. É engraçado, isso acontece até hoje, sabia? Parece incrível, mas é verdade. Por isso que às vezes eu dou graças a Deus por ter feito direito. Porque quando aparece polícia, a conversa muda, não é? Enquanto eles pensam que a gente é só pastor, eles vêm com a pressão em cima. Vêm tratar a gente como se fôssemos o lixo da sociedade. Mas a coisa muda quando eles veem que não é bem assim. O tratamento todo muda. Mas a tática não mudou nada não. Quer dizer, primeiro se persegue, difama, calunia. Aí combate os que estão se convertendo. Só que isso não adianta. Porque a gente continua pregando, a gente não se cala. E Deus continua operando. Aí eles partem para outro tipo de estratégia, que é chamar fiscal para fechar a igreja, porque a igreja está fazendo muito barulho. Ou então pressionam com documentação. Eles fazem de tudo para acabar com a gente. Eles fazem de tudo. E eles pegaram então o caso e levaram para a justiça. Arrastaram Paulo até o governador da cidade de Corinto, que era o procônsul de toda aquela parte ali. Uma região muito importante, grande, mas que tinha a sua capital ali em Corinto. E eles levaram Paulo para conversar com o procônsul Gálio. Veja comigo o versículo 12, ó. Mas sendo Gálio, não confunda com o Gaio, tá? Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Fizeram a mesma coisa com Jesus. Não mudou nada, né? Impressionante. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. A resposta de Gálio foi a mesma que Pilatos disse por ocasião da entrega de Jesus: resolvam isso entre vocês. Vocês querem matar o homem? Matem vocês. E os judeus pressionaram Pilatos. Os romanos não queriam se meter nessa história, porque para eles isso é uma questão judaica, é uma questão interna. Os romanos viam o cristianismo como uma facção do judaísmo, como algo que estava dentro do judaísmo. E eles não se importavam com isso, não queriam saber. E esse procônsul Gálio, ele não quer nem ouvir. Peraí, esse negócio é da religião de vocês, resolvam entre vocês. Ele não quis saber, e expulsou-os do tribunal. Olha o versículo 16. E expulsou-os do tribunal. Agora olha o que os judeus fazem ali, na frente do procurador, na frente do governador de Corinto, do procônsul da Acaia. Olha o que eles fazem na frente daquela autoridade, dentro do tribunal. Versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga. O coitado que entrou no lugar do Crispo. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Gálio nada destas coisas o incomodava. Foi uma baixaria. Sóstenes, você não argumentou nada. Você é um principal da sinagoga incompetente. Você, em vez de zelar pela nossa tradição, pela nossa lei, pelo Pentateuco, você não fez nada, você ficou calado. E avançaram sobre ele, sobre o principal da sinagoga. Olha a falta de respeito com o líder. E deram uma surra nele. Feriram na frente do procônsul da Acaia. Bateram nele. Mas o Gálio, o procônsul, nem tomou conhecimento. Querem se matar, se matam, não tem nada a ver com isso. É questão da religião de vocês. Mas esse Sóstenes aqui, não é que ele foi indiferente, não é que ele foi negligente, não é que ele não se importava ou ele não argumentava bem, é porque já tinha acontecido uma coisa com esse homem também.
com esse principal da sinagoga. Olha só, esse homem, Sóstenes, circula o nome dele. E aí do lado você escreve 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 até o 3. Olha onde você vai encontrar esse homem, ó. Olha onde você vai encontrar esse homem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha o que acontece com esse Sóstenes. Ele foi colocado no lugar de Crispo como principal da sinagoga. Mas a palavra, o evangelho já tinha entrado no coração dele também. Quando ele foi levado ali no tribunal, na frente do procônsul, para combater Paulo, como é que ele ia combater se ele secretamente já estava convertido a Jesus Cristo? Já tinha acontecido algo, uma transformação na vida desse homem também. E nós vamos encontrá-lo mais tarde trabalhando com Paulo e declarando para todo mundo e para a cidade de Corinto: lembra de mim? Eu era o principal da sinagoga depois de Cristo, mas eu também me converti e declaro agora que Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida. Agora também eu estou servindo esse Jesus, e Ele não apenas é meu Senhor, mas é Senhor vosso também. A palavra nunca volta vazia, você está entendendo? Eu só lamento pela vida desse galho. Volte lá para o livro de Atos, capítulo 18, no versículo 14. Eu só tenho tristeza por este galho. Sabe quem era esse homem? Esse homem, ele era cidadão romano. Por isso que ele estava a serviço do Império Romano ali na Grécia, governando a região de Acaia. Esse galho, na verdade, de nascimento, ele era espanhol. Tinha nascido na cidade de Córdoba. E ele era irmão do filósofo Sêneca. Então, como é que esse galho cresceu? Ou qual era o pensamento desse galho? Que tudo é filosofia. O meu irmão é filósofo. O meu irmão é sábio. As pessoas estão discutindo por causa de palavras. São só palavras. Tanto é que ele afirmou isso aqui, ó. Ele falou: se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Olha só, ele pensou que a palavra que estava em jogo ali era uma palavra igual àquela que o seu irmão Sêneca proferia sempre com tanta sabedoria, coisa de filosofia. E filosofia ele preferia ficar com Sêneca, que era seu irmão, que já fazia sucesso naquela época, que já era considerado um grande filósofo. Ele não viu a diferença entre a palavra proferida na filosofia e a palavra proferida na palavra de Deus. E ele falou: se a questão é só de palavras, saiam daqui. Não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou todo mundo do tribunal. Esse galho, irmão do filósofo Sêneca, vai morrer anos depois, porque junto com um grupo, ele vai fazer um ato de sedição em Roma para assassinar o imperador Nero. Só que fracassa e ele é preso como traidor e é executado. Mas você me disse o seguinte: não teve galho aqui a oportunidade de receber a palavra de Deus? Quis ele ouvir aquela palavra que já tinha salvado Crispo e que já estava trabalhando no coração também de Sóstenes e que estava convertendo tantos cidadãos da cidade de Corinto? Quis ele ouvir acerca da palavra de Deus? Achou que tudo era filosofia. E hoje tem muita gente morrendo da mesma maneira. Galho não imaginava que ele iria fracassar na tentativa de assassinato do imperador Nero e que ele iria morrer executado por causa disso. Iria cair em desgraça. Morreu sem salvação. Mas ele teve a oportunidade, porque um dos maiores pregadores, ou talvez o maior pregador de todos os tempos, estava ali.
pronto para testificar do Cristo como único Salvador. Então, nesse momento, você que está ouvindo essa palavra, está vendo como que as vidas, apesar de rumos diferentes, acabam tendo sempre a mesma oportunidade. Crispo, Sóstenes, os gregos de Corinto, os judeus que estavam morando na Grécia, esse Gálio, todos eles tiveram a oportunidade que Deus mandou para ouvirem a palavra, o Evangelho, e para serem salvos. Cada um teve uma atitude diante daquilo. Alguns rejeitaram mais uma vez. Expulsem Paulo de Corinto. Vamos levá-lo ao tribunal. Que Cristo, coisa nenhuma. Que batismo nas águas, coisa nenhuma. Vamos prender esse homem. Rejeitaram. Hoje tem também os que rejeitam, não querem saber. Tem aqueles que conhecem a palavra, por isso querem ser salvos, são sinceros, mas estão numa religião onde Deus é só uma teoria, onde a salvação não é uma certeza. Mas pessoas que estão sedentas da verdade, e pessoas que acabam recebendo a palavra com alegria, e que rejeitam não Jesus, mas rejeitam a falsa religião, rejeitam as tradições, que fazem o caminho correto, isto é, renunciam ao mundo, renunciam a tudo, e recebem Jesus Cristo como Salvador, e cumprem a sua justiça, são batizados nas águas. Tem aqueles que já estão se convertendo, mas estão guardando no coração uma oportunidade. Caso de Sóstenes, sei que é só uma questão de tempo, para que um dia esteja também servindo o Senhor Jesus. E tem aqueles que ouvem, e para eles não quer dizer nada, e tem aqueles que nem querem ouvir. Isso daqui é programa de crente? Deixa eu mudar de estação. Que isso daí, pastor? Deixa eu mudar logo de rádio. Como fez Gálio. Não quero nem saber. Agora, a palavra é essa. Você que está aqui, talvez você seja uma dessas pessoas. Acho difícil você ser daquele grupo que rejeita. Daquele grupo que não quer saber. Porque você não estaria aqui agora. Mas pelo rádio tem gente ouvindo, pessoas que rejeitam ou rejeitavam. Você pode continuar rejeitando se quiser. Mas se você rejeitar a palavra, se você rejeitar Jesus, se você rejeitar o Evangelho, Jesus disse, você também será rejeitado. Você pode ser aquela pessoa que está aqui ouvindo com sede, e você está num conflito. Toda a minha família é católica, toda a minha família é kardecista, toda a minha família é budista, toda a minha família é maometana, toda a minha família é de outra religião. E você agora está pensando, o que eu faço? Porque esta palavra está ardendo no meu coração e está me pedindo uma decisão. A decisão é sua. Se eu pudesse, eu decidiria por você. Se eu pudesse, eu levantaria a tua mão para receber Jesus como Salvador. E se eu pudesse, eu te jogaria dentro da água do batismo para você ser batizado. Mas, infelizmente, nem Deus pode fazer isso. Deus pode preparar tudo, oferecer tudo, mas Ele não obriga ninguém a querer. Você que tem que decidir, é que tem que renunciar com a tradição religiosa, renunciar às vezes família, você tem que renunciar posição, aguentar a perseguição que vai ter em seguida, a zombaria que vai ter em seguida, mas é você que tem que fazer isso. Eu já fiz a minha parte, Deus já fez a dele, e já passei por isso, e você vai ter que passar se você quiser. Mas eu sei que Deus te ama e Deus quer te salvar. Se você até hoje foi indiferente com a palavra, não quis ouvir, mas agora está ouvindo. Ou se você é uma pessoa que achava a história do Evangelho muito bonita, mas Jesus para você era um personagem do passado, era uma pessoa antiga que falou belas palavras, então não adianta, não haverá a mesma esperança. Mas se você agora está vendo Jesus diferente, Jesus não é mais um personagem do passado. Jesus Cristo para você é real. A palavra para você não é mais uma palavra antiga, mas é uma palavra atual e poderosa. E se o teu coração arde com esta palavra e você quer ser salvo, então chega a hora de você tomar a sua decisão. Porque Gálio achava que daria um jeito no mundo matando Nero. E tem gente que quer resolver as coisas com as próprias mãos. Você não vai dar jeito em nada com as suas próprias mãos. E você não vai se salvar sozinho. Você vai ter que
receber Jesus Cristo como único Salvador. O que você quer fazer nesse momento? Eu admiro a coragem de Crispo, porque ele tinha muita coisa para perder, mas ele no seu coração dava importância a uma só, porque ele encontrou aquilo que era mais precioso no mundo, a pérola de grande valor. Ele encontrou o tesouro escondido, vendeu tudo quanto tinha e resolveu mudar de vida. Crispo mudou de vida. Aqui no Evangelho, a gente lê na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mesmo no capítulo 1, versículo 14 e 15, quando a igreja na cidade de Corinto estava com muita contenda, Paulo escreveu a carta dizendo assim: eu por acaso ensinei para vocês a crer em mim, Paulo? Vocês estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro diz que é de Pedro e outro diz que é de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Paulo vai falar para a igreja que só existe um Senhor, um Salvador. E Paulo aqui fala assim, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio ou Tito Justo. Paulo batizou Crispo. Crispo foi até o fim, você entendeu? Ele não ficou só na teoria, como eu gosto de ouvir o Paulo. Não, Crispo largou tudo, na frente de todo mundo, ele se batizou. Está registrado aqui. Foi batizado por Paulo. Você tem que tomar a tua decisão. Não adianta só ficar crendo, ouvindo, achando bonito. Toda a pregação que você ouviu até hoje só serviu para uma coisa: te convidar a ser salvo de verdade. E você só vai ser salvo de verdade se você cumprir a justiça de Deus. Além de receber Jesus Cristo como único Salvador, se batizar nas águas. Nós vamos ter um batismo nas águas brevemente. E você ainda não se batizou nas águas. E a condição é esta. E não sou eu que estabeleço condição alguma. Quem sou eu? E não é igreja nenhuma, nem religião nenhuma. É o Redentor. Aquele que Deus preparou para remir a tua vida, para te salvar. O Redentor prometido. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Por isso que Crispo não ficou só crendo em Paulo. Ele provou que acreditava, renunciando a tudo e se batizando nas águas. Pastor João Ribe, o que eu devo fazer? Você já crê? Você já crê? Creio, pastor, creio muito. Então você precisa se batizar. Esse próximo batismo, nós vamos descer as águas. Eu vou estar dentro das águas junto com você. Paulo não gostava de batizar, não. Paulo, ele dizia: eu fui chamado só para pregar, os meus discípulos aí que batizam. Eu gosto de estar dentro da água. É não para você dizer: fui batizado pelo pastor João Ribe Palharim. É uma honra para mim te batizar. Eu tenho prazer de cumprir esta ordem de Jesus. Ele mandou batizar. E eu vou te batizar. Eu e os pastores da Paz e Vida. Nós estaremos dentro da água, cumprindo a justiça de Deus. E quando você descer as águas, você vai se tornar salvo de verdade. Você vai ter uma certeza absoluta da salvação, porque você vai dizer: agora eu fiz o que Jesus mandou. Então você que ainda não é batizado nas águas, olhe bem para mim. Você que ainda não é batizada nas águas, olha bem para mim. Primeiro ouve o Evangelho. Crê, se quiser crer, mas no teu caso você creu. E depois se batiza. O batismo é depois de crer. Foi assim que aconteceu com Crispo. Ele ouviu, creu e se batizou. Foi assim que aconteceu com os coríntios. Ouviram, creram e se batizaram. Nenezinho, bebezinho, não ouve nada. Pode até escutar, mas não entende. Bebezinho não crê em nada. Você pode pregar o Evangelho horas e horas com um nenezinho e ele não vai crer em nada. Por isso que eu não batizo o nenê, nem o Evangelho manda batizar criancinhas.
Não existe batismo de crianças. Eu fui batizado quando era nenê. Você estava na mesma religião de Crispo, seguindo uma tradição que não é bíblica, seguindo uma religião que você até pensou que te salvava, só que nunca te deu certeza da salvação e nem pode dar mesmo, porque está fora da palavra de Deus. Mas agora você adulto, você adulta, ouviu, creu, com certeza, recebeu Jesus como Salvador. Agora você pode decidir se quer ou não se batizar. Só que se você não se batizar, não será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ordem de Jesus. Por isso eu vou perguntar agora, e vou perguntar também para quem está ouvindo pela rádio. Você que ainda não é batizado nas águas, você quer cumprir a justiça de Deus? Você quer se batizar no próximo batismo? Quem ainda não é batizado nas águas e quer se batizar no próximo batismo, cumprir a justiça de Deus, erga a mão direita bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está em casa pode levantar a mão também e dizer: eu vou me batizar. Eu vou descer as águas. Então saia do teu lugar e vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar. Oh, glória. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada pessoa que está decidindo, por cada pessoa que está renunciando, por cada pessoa que está vivendo a verdadeira fé, que está tomando posse da salvação. Isso, vamos aplaudir mais. Olha quanta gente. Oh, glória. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. A tua história está mudando agora, como mudou a história de Crispo, como mudou a história de Sóstenes, como mudou a minha história. Você vai cumprir a justiça de Deus. Então vamos nos ajoelhar agora. Quem está em casa também se ajoelha aí, diante do rádio. Coloque a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e já há tempo ela arde no meu coração. Eu encontrei o Deus vivo e verdadeiro que preparou para mim, por amor, o meu Redentor. E é de joelhos que eu declaro que Jesus é o meu Redentor, o meu Salvador, e que por isso, crendo nele, eu vou descer as águas do próximo batismo e tomar posse da minha salvação. Meu Pai querido, me garanta agora a vida eterna. Se eu morrer antes do batismo, ou se Jesus voltar antes do batismo, registra, Senhor, que hoje, diante do teu altar, eu dobrei o meu joelho e já decidi que, se estiver vivo, descerei as águas para me batizar e cumprir a tua justiça. Obrigado, meu Deus, pela minha salvação. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.